pessoal, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Carlos Santos aos vivos. Boa noite a todos, boa noite a vocês que começam a chegar para participar conosco da 13ª edição do Carlos Santos aos vivos. Hoje, 10 de agosto de 2020. Nessa 13ª edição desse projeto jornalístico, laboratorial e embrionário, a gente vai contar com a participação do empresário Luiz Roberto Barcelos. Luiz Roberto Barcelos é nosso convidado de hoje. Ele que é sócio, diretor e fundador da Agrícola Famosa. É um nome de referência no agronegócio, da fruticultura irrigada, não apenas no Rio Grande do Norte, mas no Brasil. Um nome de projeção planetária. E daqui a pouquinho nós vamos começar a bater papo com ele nesse projeto, o Carlos Santos aos vivos. Contando, claro, com a participação de vocês, com o envolvimento de vocês. A gente vai logo já tentar o contato aqui com o Luiz Barcelos. Vamos ver, começando o Carlos Santos aos vivos, 13ª edição. Estamos fazendo contato. Boa noite, Luiz. Olá, Carlos Santos, boa noite. Está me ouvindo bem? Vendo bem, ouvindo bem. Tá tudo ótimo aqui, viu? Que bom, Carlos Santos. Fico feliz de estar aqui no seu programa, bater um papo com você, com seus fãs, teus ouvintes, espectadores hoje aí, viu? Obrigado pelo convite. Olha, Luiz, o Carlos Santos aos vivos, eu preciso explicar, esclarecer, e a outras pessoas que pela primeira vez estão participando, nos acompanhando, é um projeto jornalístico, embrionário, laboratorial, em que a gente busca um contato com pessoas dos mais diversos matizes da atividade humana, não apenas do Rio Grande do Norte, mas além de nossos limites de Mossoró, divisas do Rio Grande do Norte e até além fronteiras. E uma linguagem coloquial, sem pegadinhas ou coisas. Em essência, nós queremos dissecar o perfil dessas pessoas que são convidadas. Porque a proposta do aos vivos, e o nome às vezes causa uma certa discussão, algumas interrogações, aos vivos é, acima de tudo, uma exaltação às pessoas tenazes, às pessoas que estão determinadas, que fazem história, que mudam o curso do rio, que acrescentam a vida, que contribuem à sociedade com seus exemplos, com sua vida, com suas derrotas, com suas vitórias. E você se encaixa perfeitamente nesse perfil, na proposta do Carlos Santos aos vivos. Então, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Carlos Santos, muito obrigado por me colocar no rol dessas pessoas que têm esse perfil que você acabou de dizer. Eu me sinto honrado, orgulhoso de ter construído essa história tão bonita que eu e juntamente meus sócios e meus colaboradores aí da Famosa construímos. Acho que não estamos com essa bola tão cheia assim não, mas agradeço. E a gente aí com muita humildade, com muita simplicidade, sempre tratando muito bem as pessoas, que acho que todo mundo são seres humanos e tem as mesmas ansiedades, as mesmas vontades, as mesmas tristezas que a gente, então merecem todo o respeito, independente da posição social, do cargo que ocupa. Então sempre foi uma característica da gente, acho que tratar todo mundo bem, independente de quem seja, porque o mundo dá volta e o ser humano merece ser bem tratado. Essa do mundo dá volta é um gancho excepcional, Luiz, para que a gente comece a conversar nesse foco que eu apresentei aqui em relação à ideia basilar desse projeto jornalístico, embrionário, Carlos Santos aos vivos. Eu estou aqui olhando o seu perfil, que a produção passa. Luiz Roberto Barcelos nasceu em São Paulo, interior de São Paulo, é sócio, diretor e fundador da Agrícola Famosa, diretor institucional da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, Abrafrutas, presidente do Comitê Executivo de Fruticultura do Rio Grande do Norte,
e presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Fruticultura do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. Luiz, mas essa é a história, vamos dizer assim, resumida de hoje. Mas você é um homem do interior de São Paulo, que foi para a capital estudar direito, engravatado nos corredores e salas do universo forense, com toda aquela pompa, aquela linguagem que, para muitos de nós que vivem aqui do outro lado, é às vezes ininteligível e incompreensível. Como é que se muda de forma tão radical de vida, inclusive de lugar? E como foi essa mudança? Bom, Carlos, a minha história ela tem essa característica e a gente gosta muito de contar, até não para nos vangloriar, porque claro, acho que não é esse o objetivo, mas para servir de incentivo para aquelas pessoas que estão começando a vida, assim como eu comecei um dia. Eu peguei meu início de carreira nas décadas de 80, o Brasil vivia uma cultura inflacionária gigantesca, era 30% de inflação ao mês, né? Nossas moedas eram corroídas por essa questão da inflação, a economia... Lembro bem. Você lembra, né? Quer dizer, era um drama, então, assim, era muito complicado, né? Eu sou do interior de São Paulo, então, realmente, fui criado, assim, meu pai tem fazenda até hoje lá, mas naquela época o agronegócio não tinha a pungência que tem hoje, então ele vivia pendurado, devendo para banco, trabalhando feito um louco, paga uma conta e abre outra, paga uma conta e abre outra. Então, eu vi aquele mundo e falei assim, não, eu não quero mexer com esse negócio de agronegócio, não, eu quero mais tranquilidade, eu vou ser advogado, né? Então, prestei vestibular, fiz Direito na Universidade de São Paulo, chama a Faculdade de São Francisco, das mais conhecidas do Brasil, assim, com renomados juristas formados lá, professores. Inclusive, eu sou da turma do Haddad, do candidato aí do PT, era da minha turma, estudou à noite, eu estava durante o dia. E eu fiz a faculdade entrei na faculdade em 83, você imagina. E a faculdade fica no centro de São Paulo, 84 foi de movimento Diretas Já, o pessoal vai lembrar, ali no Agabaú, aquele movimento todo. Né? 85 foi a primeira eleição de um... Você nessa época ainda estudante ou já militando? Não, estudante ainda, mas já fazendo estágio. Eu comecei a fazer estágio desde o primeiro ano de faculdade. Então, os 5 anos de faculdade eu estudava de manhã e à tarde eu ficava no escritório de advocacia, já fazendo estágio e advogando praticamente. E depois eu me formei, né, peguei essa transição do Brasil aí, dos militares para o governo civil, e advoguei depois mais 4 anos. Então eu fiz 5 anos de advocacia na faculdade, mais 4 depois de formado. E eu trabalhava no escritório de advocacia, da qual já era até sócio, e a gente prestava serviços para várias empresas, era de direito empresarial, e eu fui procurado por uma empresa que era de um israelense, que comprava frutas no Brasil, e eu vim montar essa empresa aqui. Eu fui responsável quando eu estabeleci essa empresa aqui no Brasil, como advogado, e como eu gostava muito do interior, meu pai já tinha laranja, eu tinha uma experiência com fruta, ao advogar para essa empresa, também me meti um pouco nessa questão de operacional, dava uns palpites, e aí essa empresa acabou me convidando para trabalhar com eles. E eu saí do escola de advocacia e fui trabalhar nessa empresa, em 91, com 26 anos de idade. Quando foi em 94... portanto, com 29 anos de idade, veio o Plano Real. Você vai lembrar bem, o Plano Real, o dólar ficou igual a R$1, 1 para 1, e como o Brasil exportava bem, o dólar caiu para 85 centavos. $1 85 centavos, para quem exporta, inviabiliza, né? Então, essa empresa fechou, e a gente tinha, na época, que adiantado, essa empresa comprava maçã no sul, em Santa Catarina, laranja no interior de São Paulo, manga em Petrolina, no Pernambuco, e melão aqui em Mossoró. E eu vim fazer, então, uma cobrança de um produtor que tinha adiantado dinheiro e não tinha entregue melão. E esse produtor era dono da Fazenda Famosa. Era uma fazenda enorme, de 5.000 hectares, mas tinha uma área de 20 hectares apenas, onde ele plantava. E eu vim fazer a cobrança, ele disse, olha, eu não tenho mais nada a pagar a dívida, eu não tenho mais dinheiro, eu só tenho essa fazenda aqui. Já era a época do real. Ela falou assim, essa fazenda vale 400 mil. Mas a fazenda seria uma espécie de rebotagem. Ele falou, não, se o seu cliente quiser, eu fico pode essa fazenda.
A proposta era, ela falou, vale 400 mil, você dá 200 de troco, eu devo 200, você fica fazendo. Eu levei a proposta lá para o meu cliente, o cliente disse, olha, o que eu vou fazer com uma fazenda lá em Mossoró, naquele fim de mundo, jamais. Mas a empresa já vinha decaindo, já estava nessa fase do plano real, ela estava praticamente fechando suas portas. Então eu e um outro diretor, que é o meu sócio principal, o Carlos, disse, não, e agora? Ele falou assim, olha, eu só sei mexer com fruta, ele é um grande vendedor de fruta até hoje, ele falou, eu não tenho outra atividade a fazer, e eu na época já estava meio desiludido com o direito, já estava desiludido, falei, nossa, se eu tiver que voltar para a advocacia, porque, Carlos Santos, naquela época, o direito era muito lento, era muito demorado, Naquela época, Luiz? Naquela época, não sei como está hoje, né, que eu não estou advogando mais, mas um processo demorava anos, era frustrante você ir no fórum, ver o processo não andava, e você ir falar com o juiz não te recebia, e aquela coisa não andava, e eu não me sentia assim, muito frustrado em não corresponder às expectativas dos meus clientes. Então eu falei para ele, olha, eu não tenho mais paciência para voltar para a advocacia, e aí eu falei, olha, vamos juntar aí cada um pouquinho, vamos ficar com aquela fazenda lá. E aí ele falou, mas quem é que vai mudar para Mossoró? Eu falei, não, eu mudo para Mossoró, não tem problema não. Peguei a família, e aí em 95, a gente fez 25 anos agora em abril, estabelecemos então em 95 a Agrícola Famosa. E esse nome Famosa, ele vem de Fazenda Mossoró Sociedade Anônima. Como tinha a Maísa, que era Mossoró Agroindustrial, Sociedade Anônima, Famosa vem desse... Ela não era famosa de fama ainda, né? Depois é que veio a fama. Na época, ela veio dessa abreviação. E aí nós viemos para cá em 95, eu com a esposa, 2 filhinhos pequenos, grávida da terceira, e uma cadelinha amarrada na corda, a mão na frente e outra atrás, começar a vida aqui em Mossoró. Plantávamos 3 hectares de melão a cada 10 dias, para eu ter uma ideia, hoje a empresa chega a plantar 300 hectares por semana, virou a maior exportadora de fruta do Brasil, uma das maiores empregadoras agrícolas, uma das produtoras de melão do mundo. E tudo isso só foi possível, Carlos, porque eu saí um pouco da zona de conforto, saí de São Paulo, saí ali do Ribeirão Preto, que é a Califórnia brasileira, vim para o semiárido. Eu não teria condição de ter construído uma empresa dessa se tivesse ficado onde eu estava. E mas, aí, Luiz, me desculpe atrapalhar seu relato e seu raciocínio, mas os seus pais, certamente gente madura, muito centrada, muito conservadora, o que achou da sua ideia de sair da Pauliceia, de São Paulo, como às vezes a gente pronuncia por esse sertão, e vir arranchar aqui no semiárido? Olha, a minha mãe ficou uns 3, 4 meses sem falar direito comigo, porque ela ficou super decepcionada, né? Ela falou, eu não paguei os melhores colégios para você, depois fazer uma melhor faculdade para você ir parar aí em Mossoró plantar melão. Ela realmente não aceitou isso de jeito nenhum, e como qualquer mãe, talvez não aceitasse isso para o filho, né? Mas eu tive um apoio muito grande da esposa, que nunca titubeou de vir, de acompanhar, então ficou esse tempo todo acompanhando comigo. Então, eu acho que meus pais não realmente no começo não ficaram felizes. Óbvio que hoje estão orgulhosos de ver o que a gente construiu aqui, né? Mas assim, o que eu digo é que o Rio Grande do Norte nos recebeu muito bem, foi assim um estado que é acolhedor, tem um povo trabalhador, muito trabalhador. A gente tem aí, chega a ter 8 mil funcionários durante a safra, e a gente tem pessoas comprometidas, veste a camisa da empresa. Nada disso seria possível não fosse esse povo maravilhoso que a gente tem aqui no estado, e que muitas vezes, eu digo, a gente depois vai falar um pouquinho disso, não merece muitas vezes o governo que tem, não merece a situação que está passando, né? Essa penúria, os estados vizinhos crescendo, desenvolvendo. Então, assim, isso dá um pouco de chateação, de pena da gente, que a gente sente, né? Mas foi isso. Assim, eu acho que se eu tivesse ficado em São Paulo, eu não teria construído isso. E aí eu queria dizer aqui uma frase que dizem que vem do general romano, que depois foi escrita nos Lusíadas, e Caetano Veloso escreveu a música dizendo que navegar é preciso, viver não é preciso, né? Então é isso, a gente tem que se lançar aos mares, a gente tem que ir embora, não podemos ficar preso às âncoras que nos amarram nos nossos lugares. Eu acho que a gente tem que ter a coragem, a determinação de sair atrás daquilo que a gente quer. Então, assim, eu seria um advogado frustrado se tivesse continuado a minha profissão, e não teria construído essa história e ter dado oportunidade para tanta gente aqui em Mossoró, na região de Mossoró hoje, que mudou a vida, que pôde hoje ter uma vida digna, já estão passando por uma outra geração, né? Eu vim para cá com 30 anos, já estou com
com 55, já tem filhos de funcionários meus que hoje que são agrônomos, que estão lá com a gente. Então é uma alegria você ver essa transformação que é a Famosa, e as outras empresas também, não é só a gente, todo mundo que trabalha com fruta, que o melão traz para essa região da Chapada do Apodi. Luiz, algumas pessoas já começam a participar e se manifestar. Professor Tales, dá boa noite a todos e namastê. Naide Rosado, do Rio de Janeiro. Luiz, parabéns. Você viu pérolas em nossa terra, na agricultura. Tem orientações para nossos governantes locais diante desse espaço que lhe foi dado, que você conquistou? Naide Rosado. Luiz Tenaide, de Apodi, mandando um abraço. E aí, que orientações, que pregação você faz? O que você oferece, digamos assim, em termos de contribuição para os agentes políticos em nossa terra? Olha, eu tive e tenho bons relacionamentos com os últimos governadores do estado, inclusive com a atual governadora. Eu tenho as minhas convicções ideológicas, não tenho convicções partidárias, mas eu tenho a minha liberalidade, sou um empresário, mas não sou um pleno liberal de achar que o Estado não atrapalha. Eu acho que o Estado tem sua função muito importante. A gente tem que achar o equilíbrio entre a iniciativa privada e aquilo que o Estado pode prover para a sociedade como um todo. Sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente hoje vive um desequilíbrio fiscal muito grande aqui no Estado. O Brasil também está sofrendo com isso, a União. Quando a governadora Fátima esteve comigo na campanha dela, no COEX, de transprodutores, eu falei assim: governadora, eu só quero fazer um pedido para a senhora, tente equilibrar as finanças do Estado, porque um Estado que tem um déficit fiscal, como o Rio Grande do Norte vem passando, você não pode pedir nada. Eu não tenho que ir lá pedir, porque se você já está arrecadando menos do que você gasta, você está gastando mais do que você arrecada, não tem dinheiro para mais nada, né? Então, assim, o que eu diria para os governadores? Cuidem da parte fiscal em primeiro lugar, procurem equilibrar as finanças para que os recursos possam ser direcionados a quem precisa. Eu acho assim, eu sei que o que eu vou dizer aqui, muitas vezes as pessoas podem se sentir ofendidas, mas você não pode ter um Estado onde você gasta 70%, 80% da arrecadação em folha de pagamento. Isso está errado, você está privilegiando meia dúzia de pessoas, entre aspas, em detrimento de milhares de pessoas que não estão tendo uma saúde adequada, não está tendo uma educação adequada, não tem estradas adequadas, porque o dinheiro tem que ir só para a folha. E essa é uma legislação que engessa, por mais que você queira, fica difícil você reverter isso. Mas tem que se buscar saída, a gente tem que procurar aí Tribunal de Justiça, nós temos que buscar a Assembleia Legislativa, que hoje consome boa parte desses recursos, que já são poucos, e muitas vezes acaba não trazendo nenhum benefício para a população. Então, primeiro conselho, né? Equilibrem as forças, e isso é uma missão dos três poderes, não é só do governador, não. Isso também vem do Tribunal de Justiça e Assembleia Legislativa. E, número 2, é realmente ter responsabilidade nos gastos. Não ter aquele gasto de deixa eu ajudar o fulano, o ciclano, o beltrano. O gasto tem que ser o máximo possível para ajudar o máximo de gente que é beneficiada por aquilo. Tá? Então, eu acredito muito que nós temos que investir cada vez mais em educação, cada vez mais em saúde, mas para isso eu sei que a gente tem que equilibrar as finanças do Estado, então esse é um primeiro ponto importante, Carlos. E o segundo ponto é infraestrutura, seja ela física, estradas, energia, portos, que muitas vezes nem depende do Estado do Rio Grande do Norte só, depende muito da União também, né? A transposição do Rio São Francisco. Né? Nós vivemos numa região, Carlos, que é um semiárido, é uma região muito seca. Para o nosso ouvinte entender, nós temos uma chuva média por ano em torno de 600 milímetros, tá? Média, ao longo dos anos. Nós temos uma evapotranspiração, ou seja, aquilo que evapora com o sol, em torno de 2.000 milímetros, ou seja, 3 vezes mais do que chove. Então nós temos um déficit hídrico, é matemático isso. Se você tiver uma represa com 2 metros de profundidade, pode ser o tamanho que for, no final do ano ela secou, evapora exatamente 2.000 milímetros por ano. Então a saída para isso é transpor, você tem que trazer água de outras regiões para irrigar o semiárido. E você trazer essa transposição de rios, você pode fazer isso com São Francisco, como está fazendo agora, depois de 15 anos, só agora estão começando a receber as primeiras águas, que não chegou no Rio Grande do Norte, e o trecho do Rio Grande do Norte nem tem ainda a licitação do trecho para chegar água aí, mas nós temos que trazer água também do Parnaíba, temos que trazer água do Tocantins. Você tem trilhões de metros cúbicos por segundo indo para o mar, e você tem uma região seca.
E você fazer essa transposição é uma tecnologia que os romanos já usavam há 3.000 anos atrás. Nós não estamos falando de pegar um foguete e mandar para Marte, não. Nós estamos fazendo de fazer bomba e canal. É uma coisa que só depende de vontade política. Então é isso que a gente tem que fazer. Então é investir em infraestrutura. E o outro ponto é investir em capacitação, educação. Quanto mais pessoas treinadas a gente tiver, mais capacitação dos nossos colaboradores, melhor eu posso pagar para ele. Engana aquele que acha que o funcionário quer pagar, que o empresário quer pagar o salário mínimo. Eu digo que quem paga salário mínimo tem trabalho mínimo. E ninguém quer ter isso. Eu fico muito feliz quando eu pago muito para o meu funcionário, porque significa que ele está me trazendo um grande retorno. E para ele poder receber bem, ele tem que estar capacitado, ele tem que estar sabendo o que está fazendo. Então, quanto melhor a capacitação, melhor a condição de vida dele, melhor a condição de quem o emprega, é a melhor condição da empresa. Então, acho que esse seria o conselho que eu daria aí, se um dia pudesse, né, dar um conselho para alguém. Luiz, o Carlos Santos aos vivo, todas as segundas-feiras, como eu já lhe disse, traz sempre alguém que possa contribuir com o debate, que a gente procura dissecar o perfil dessas pessoas, mostrar que a vitória de qualquer uma delas, muitas vezes a gente traz aqui gente já de êxito, etc., mas foi permeada também de fracassos, de bater a cara na parede, de erros homéricos, mostrando que ninguém é infalível. E você citou agora um exemplo muito interessante dos romanos. A gente sabe que até hoje tem aquedutos, né, com 10, 12, 14, 20 quilômetros construídos pelos romanos há 2.000, 2.500 anos. Época da monarquia, ou da república, ou do império. Aquedutos que continuam funcionando, que continuam destinando água a algumas áreas habitáveis da Itália ou de outras partes do mundo onde o império, a monarquia existiram. Realmente eu fico às vezes espantado que a gente fica discutindo alguns assuntos durante décadas e parece que ir para Marte é uma grande expedição interplanetária. Luiz, essa sua migração para Mossoró, essa aventura que inclusive criou problemas familiares com seus pais, etc. Você tem experimentado também, depois desse boom do agronegócio na nossa região, da fruticultura irrigada, você tem visto, tem experimentado, encontrado e até atraído gente e mais gente vinda de outras partes do país e até do exterior, com a crença de que aqui é um Eldorado? Sim. Ou é muita descrença? Não, eu acho assim, primeiro, a questão da descrença, ela ainda existe, mas tem caído muito e rapidamente nos últimos anos. O que ainda tem com relação ao Nordeste, infelizmente, e eu sou testemunha, inclusive amanhã eu estou indo para Brasília, terei uma audiência com o ministro Paulo Guedes, para levar propostas que eu tenho de a gente continuar a obra de transposição para que as águas cheguem na Chapada da Podi. Vou ser recebido por ele amanhã às 15 horas, junto com o nosso ministro Rogério Marinho, é que ainda existe um preconceito de que o empresário nordestino é aquele que só sabe passar o PIS, só fica pensando em benevolência, receber ajuda do governo e sem fazer nada em troca, sabe? Isso, uma espécie de liberal de Estado. Exato. Isso foi uma verdade. Não vamos aqui tapar o sol com a peneira, que isso foi uma realidade durante um período aqui do passado não muito distante. Mas hoje nós temos grandes empresários aqui, tanto no Rio Grande do Norte como no Ceará, líderes, né, de setores, né, como é o caso da Ale, distribuidora de diesel, nós temos a Riachuelo, nós temos o Café Santa Clara, que hoje é o maior trader de café do Brasil. Nós temos aqui no vizinho Ceará, Dias Branco, Edson Queiroz, que é o maior distribuidor de água. Temos um grupo de educação lá, que é o segundo maior do Brasil, Rap Vida, o segundo maior de saúde. Então, o Nordeste brasileiro tem hoje expoentes muito grandes, que é feito por empresários extremamente competentes, que hoje dá baile em qualquer empresário do Brasil, se não dizer do mundo. Então, mas ainda existe esse preconceito de que aqui a gente está querendo, vamos dizer assim, entre aspas, marmar nas tetas do governo. Isso é uma imagem que a gente tem que, de uma vez por todas, extirpar da cabeça de qualquer pessoa. E esse é um trabalho que a gente tem feito, e o resultado da Famosa, assim como outras empresas, tem demonstrado isso. Mas eu tenho conterrâneos meus da minha cidade, interior de São Paulo, que hoje estão aqui mexendo com transporte, que vieram a reboque da gente.
Nós temos hoje espanhóis, tem hoje 3, 4 grupos de espanhóis que estão aqui na nossa região produzindo melão. Então, assim, realmente tem gente fora do Brasil, tem gente de vários lugares que começa a ver esse semiárido como uma grande possibilidade, né? Não só aqui no Rio Grande do Norte, como também no Vale do São Francisco e em outras regiões. Então, esses exemplos bem-sucedidos, ele tem essa grande vantagem de você servir de vitrine e atração de outras empresas também. É por isso que o governo tem que estar preparado para recebê-las, para dar estrutura, para dar incentivo, para não ser uma pedra no caminho. Porque eu digo o seguinte, o governo ajuda muito quando não atrapalha. Então, tem que estar preparado para isso. Tem que ter essa mentalidade de atração de investimento. Luiz, mais gente aqui se manifestando. E a Sonarli, mais uma ótima entrevista, parabéns. Me faz um elogio, eu vou tirar o elogio. Parabéns, jornalista Carlos Santos. Laura Iris, parabéns. Alexandre WBC, parabéns. Alan Maito, boa noite. Seguimos na audiência por aqui. Fábio Salviano, parabéns, doutor Luiz Roberto, pelos mais de 10 mil empregos gerados na região. Novamente, Naide Rosado. Além do equilíbrio das finanças, importantíssimo. Você vê outra seara de exploração agrícola, tem conhecimento da caprinocultura, vê chance nela, saindo da agricultura, ela está falando aqui. Você vê isso, outros canais. Ivana Linhares, é o grande problema, vontade política para se mudar alguma coisa. Vamos ver, Marquinhos. Naide Rosário, porque o Ceará é um exponencial, é uma referência, e a gente sempre vive repetindo isso. O Ceará é isso, o Ceará é aquilo. É uma verdade que o Ceará é um diferencial ou a gente usa lente de aumento para enxergar os vizinhos? Não, ele é um diferencial, sim. Essa é uma realidade que a gente também não pode negar, e por mais patriota do nosso Rio Grande do Norte que a gente seja, a gente tem que ser realista. Existe hoje, dos últimos governos do estado do Ceará, essa busca pelo equilíbrio fiscal. Então, o Ceará hoje tem suas contas em dia, o Ceará tem um porto hoje de primeiro mundo, o Ceará pode atrair investimento nesse porto com uma siderúrgica de fora. Então, tudo isso vai fazendo com que cada vez mais... Tem uma represa gigantesca como é o Castanhão. Então, assim, tudo isso faz com que realmente ele gere um clima de segurança jurídica para quem quer vir investir. Isso é o mais importante. Naide Rosado perguntou, e eu não quero deixar passar, se você é um profundo conhecedor da fruticultura irrigada, do agronegócio. Há outros caminhos para o Nordeste, como a caprinocultura, outros meios, outros caminhos para investimento? No campo, principalmente? Sim, com certeza. Eu vou começar primeiro. Camarão. O maior criador de camarão do Brasil está aqui no nosso Rio Grande do Norte, nosso querido Cristiano Maia, lá em Pendências. Né? Então, o camarão é um potencial muito grande. Né? Aliás, Potiguar, se eu não me engano, é comedor de camarão. Então, o Ceará, né, o Rio Grande do Norte tem que ser um estado que tem que ser também na supremacia da produção. Acho que é um potencial grande. A criação de tilápia também, nós temos um clima muito favorável para a criação de tilápia, que nem outro lugar do Brasil tem. Porque quando a região mais ao sul, quando começa a esfriar no período de inverno, a temperatura da água baixa e o peixe entra num estado de dormência, de hibernação, onde ele passa a comer pouco, metaboliza pouco e engorda pouco. E aqui, como o clima é o calor o ano inteiro, ele consegue engordar o ano inteiro. Então, isso é uma grande vantagem também aqui do estado. A questão da caprinocultura também, eu acho muito importante, você tem que ter, mas não adianta fazer aquilo que vem se fazendo nos últimos 100 anos. Nós temos que investir em tecnologia para poder melhorar essa criação. É genética, onde você tem raças que são mais precoces, que tem conversão alimentar melhor, ou seja, que consegue, com menos quilo de alimento, produzir mais carne. Nós temos a questão também de você ter o alimento adequado. Eu vou dar um exemplo. Nós agora esse ano fizemos um teste, numa das fazendas de melão, agora no período da chuva, a gente não plantou melão na chuva e fizemos um plantio de sorgo e fizemos silagem. Uma área que representa 10% que a gente planta de melão. O que nós colhemos de sorgo nessa área dá para alimentar 3.600 cabeças de vaca de leite durante todo o período de verão, de seca. Então, assim, quando eu vi isso, eu falei assim, nossa, como é que pode morrer uma cabeça de vaca no estado, quando fica seco, se você tem condição de fazer um plantio de um sorgo que é muito
rústico, com pouca chuva ele produz, você armazena ele e dá quando não tem chuva. Então, quer dizer, são tecnologias... Uma silagem de longa duração também, né? Também. Então, são coisas assim, não é tão complicada. Mas é por isso que eu digo, capacitação é muito importante. Nós temos que usar, o Senar está aí, que é o Serviço Nacional da Aprendizagem Rural, a Federação da Agricultura, está aí, e nós temos que levar mesmo essas tecnologias para o interior, para fazer com que as pessoas que estão lá no seu sítiozinho, que às vezes tem uma área pequena, que não tem muita condição de fazer uma fruticultura, de fazer um projeto mais de maior tamanho, de maior envergadura, que possa criar uma tilapinha, possa criar uma galinha, possa criar um bode, mas de uma forma sustentável, financeiramente sustentável. Isso é possível sim, eu acredito totalmente. João Marcelo, muito importante esse bate-papo. Pedro Edilson, quais os principais obstáculos para serem vencidos? Isso na gestão pública e setor produtivo do Rio Grande do Norte. Mas Rosário, novamente falando, por que o Ceará é exponencial? Acho que de algum modo a gente já respondeu. Luiz, eu acho que você com certeza acompanhou, você chegou aqui à região no final dos anos 80, início dos anos 90, mas eu pelo menos a minha interpretação, eu já li muito a respeito, a grande virada de chave do Ceará foi na metade dos anos 80, quando eles começaram a política de Estado, e não a política de governo, de descentralização de investimentos econômicos e com a criação de polos de desenvolvimento em todas as regiões do Estado. E isso é o que a gente tem visto, governo após governo. Não tem aquela história de mudar o programa de governo. Digamos que Luiz é governador do Ceará e lança um programa de bode na chuva, e aí o outro muda, não, chuva no bode. Não existe isso. Então, existe uma política de Estado que vem sendo desenvolvida desde a metade dos anos 80. Se não me engano, começou no governo Tasso Gereissati, e aí vem... Então, hoje você percorre o Ceará, tem áreas de paupérrimas como o Rio Grande do Norte, tem pobreza, tem esqualidez humana, claro, isso não, a pobreza não foi extinta, o analfabetismo não acabou, mas existem polos de desenvolvimento, regiões do Ceará, que, se você for fazer um comparativo com o Rio Grande do Norte, praticamente nós só temos aqui Mossoró, a região de Mossoró, como polo do interior de desenvolvimento. E alguma coisa muito residual, Vale do Açu, Seridó, e etc. Tudo mais é em torno da capital. Esse diferencial pode ser a chave, esse é o meu entendimento como leigo, não sou economista, mas como observador, pode ter sido a chave de mudança no Ceará? No Ceará comenta-se muito dessa mudança política quando o Tasso Gereissati assumiu o governo e inaugurou, e que quebrou um paradigma dos coronéis que vinham durante décadas, e realmente foi uma mudança que todo mundo aqui hoje reconhece, né? Um empresário, uma pessoa com uma visão estratégica, e então isso acho que foi um avanço, sim. Então, realmente, assim, o que a gente vê, se você perguntar assim, qual é o plano estratégico do Rio Grande do Norte para os próximos 5 anos? Estão perguntando aqui, é o que estão perguntando. O que é que o Rio Grande do Norte faz, pelo amor de Deus? Quais são... Assim, não tem, a gente vê só apagando incêndio. Isso acontece em empresas também. Se a empresa não tiver um planejamento estratégico, se ela não tivesse onde eu estou hoje, onde eu quero estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e se ela não traçar essa estratégia, não traçar esse caminho, e procurar ir buscando esse caminho, ainda que com algumas correções durante o decorrer dele, ela não vai chegar a lugar nenhum. Ela só fica apagando incêndio. Então, fica assim o cachorro correndo atrás do rabo, o rabo correndo atrás do cachorro, porque você não tem planejamento estratégico, então você só fica apagando incêndio. Aí quando você não tem tempo de fazer planejamento, você só fica fazendo isso, é uma ciranda negativa. Então, isso não é bom. Então, o que a gente precisa é realmente sentar, os governantes, a classe empresarial, todo mundo, né, assim, todos os principais personalidades, né, Poder Judiciário, Poder Legislativo, e traçar um plano. Onde é que a gente quer que o Estado esteja nos próximos 5, 10, 15, 20 anos? Tem que fazer isso. E aí, em cima disso, você tem isso por escrito, você colocar um papel que chama a nossa Bíblia, que aquilo vai ser o caminho que o Estado vai entrar. E independente de quem ganha a próxima eleição ou quem não ganha, vai seguir aquele caminho. Então você tem que chamar a oposição, todo mundo vai lá e fazer parte. Do Estado. Exatamente. Então, eu acho que sem isso a gente vai continuar malhando em ferro frio e vamos continuar ainda aí, assim, ficando para trás, o que realmente é uma pena. Agora você vê, recentemente, nós tivemos aqui
O aeroporto de Natal agora perdeu o único voo internacional de carga que tinha, que levava fruta para a Europa, deixou de operar, foi para Recife, porque a empresa que trabalha lá não tem condição de sustentar, porque não tem um fluxo de voo adequado. Então, isso começa a gerar um fluxo negativo. Ou seja, o aeroporto não tem movimento, a empresa que trabalha lá para de trabalhar, o avião para de vir, as pessoas param de vir, o Estado não atrai mais ninguém. É uma ciranda negativa, que vai acabar isso aonde? No fundo do poço. Temos que virar essa roda ao contrário. Luiz, a questão da logística é um dos pontos mais complexos, a gente sabe, para a fruticultura irrigada. Você deslocar um melão daqui para 20 mil quilômetros de distância, e ele chegar lá em condições de consumo, condições sanitárias, atendendo a todas as exigências técnicas do país que o adquire, não é fácil. Como foi traçado de forma sintética, eu queria que você expusesse, esse planejamento, como começou e como ele está se desenvolvendo para que exportemos melão para a China. Acho que são 20 mil quilômetros de distância. E com essas dificuldades que você há pouco falou, a porta de saída é Pecém, como é o caminho? Então, esse novo desafio nosso, hoje a gente manda fruta para a Europa, né? A Europa está aqui muito mais próximo, 7 dias de viagem, já estamos no sul da Espanha, 9 dias em Roterdã, na Holanda, 10 dias na Inglaterra. Esse é o trabalho que a gente tem feito ao longo dos últimos 30 anos. Roterdã é o principal porto de entrada para a Europa? É o principal. Roterdã tem um porto na Inglaterra, que chama Tilbury, e Algeciras, no sul da Espanha. Esses são os portos que a gente trabalha hoje. Agora que a gente abriu o mercado chinês, tem esse desafio de fazer a fruta realmente andar lá. Se você dá a volta no mundo, vai 40 mil quilômetros, e a China está exatamente do outro lado do mundo, então é mais ou menos o que você falou, 20 mil quilômetros para chegar lá. Nós não temos uma logística hoje, de um serviço de navio que vem aqui, nenhum dos portos do Nordeste, para pegar fruta e ir daqui para a China. Não temos. Então nós temos que mandar essa fruta para algum outro porto, fazer um transbordo, o que faz com que a distância, em termos de viagem, vá para mais de 40 dias. O que é muito para o melão. O melão não aguenta essa viagem. Nós teríamos que fazer uma viagem direta daqui, para que com 30 dias chegássemos na China, ainda com uma boa condição do melão. Tá? Agora, tem um problema, porque quem nasce primeiro, ovo ou galinha? Se eu não tenho o volume de fruta, eu não tenho navio. E se eu não tenho navio, eu também não consigo fazer um volume de fruta. Então, estamos nesse dilema. As primeiras cargas, sem dúvida nenhuma, tem que ir via aérea. E é isso que nós estamos trabalhando agora. Não tem outra forma. Só que a malha aérea está prejudicada nesse momento por conta da pandemia, né, mundial, estamos com uma série de problemas. Mas acho que esse ano, esse segundo semestre, a gente vai começar a fazer alguma coisa via aérea e daí sim começar um trabalho de atrair um armador, um dono de navio, e aí tem que entrar junto, por exemplo, o Porto de Natal tem suas dificuldades, tem suas limitações de profundidade, de espaço para deixar os containers, de scanner para fiscalizar a mercadoria quando chega, tomadas elétricas. Nós estamos no limite do Porto de Natal. Então, hoje, se vier fazer uma exportação para a China, certamente vai ser complicado fazer isso por Natal. Vai precisar fazer alguns investimentos. Mas a gente tem que convencer o Porto de não cobrar a taxa do navio vir atracar para fazer esses testes. O operador portuário também vai ter que entrar com uma parcela de investimento, não cobrando a operação portuária. Porque para o navio vir buscar, vamos dizer, meia dúzia de container, ele vai tomar prejuízo, ele não quer fazer isso. Mas nós temos que juntar as forças, todo mundo cotizar e fazer seu sacrifício para que isso comece a ocorrer e daí você começa a deslanchar com essa logística. Luiz, há muitos anos eu acompanho uma discussão. O Rio Grande do Norte, na verdade, não tem um porto, né, de grande calado para receber navios de grande porte, lógico. A discussão, por exemplo, em torno da possibilidade de um porto naquela região de Porto do Mangue, do Amaré, por ali. Essa discussão, o pessoal da fruticultura, o pessoal do minério, o pessoal de outros setores da atividade produtiva do Rio Grande do Norte, ignora hoje, ou não, ela parou, ainda continua, há possibilidade de se discutir isso, inclusive com investimento internacional? Pois é, a primeira coisa que a gente deveria fazer, Carlos, é ter um estudo para saber qual é o volume de carga que nós temos.
E esse estudo, não vamos ser nós aqui, eu da Famosa, vai ser o outro. O governo tem que fazer. É nesse ponto que o governo tem que agir. Tem uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem que contratar uma empresa, vai gastar algum dinheirinho, mas vai fazer esse investimento. E vai fazer um estudo de qual é o potencial de carga que existe nessa região, para saber se viabiliza lá um porto ou não. Realmente, o porto onde está hoje, está no meio de uma cidade, a gente tem que atravessar a Natal inteira para acessar o porto, tem problema de espaço, tem problema de convivência com os problemas urbanos, horário de fluxo de carro que pode andar, que não pode andar, tudo isso é um problema. Então, realmente, se a gente conseguisse colocar aí no Porto do Mangue, né, um novo porto, sem dúvida nenhuma que vai ajudar demais a nossa região, sem dúvida nenhuma. Mas nós vamos ter estudo de viabilidade técnica para saber se o calado, se a profundidade, se ele é possível você fazer um porto. E o segundo, a viabilidade econômica, se ele vai se pagar. Então, isso é um trabalho que o governo tem que capitanear, tem que sair na frente. Tem que nomear uma pessoa, normalmente um expertise, um professor, alguém da área de desenvolvimento do governo, para que ele saia fazendo esse trabalho, ouvindo os principais exportadores e fazer esse estudo. Mas é um potencial e acho que realmente um futuro para a gente ter um estado para estar desenvolvido, ele tem que ter um bom porto, senão realmente ele fica muito complicado. Luiz, Daniela Santos diz, para se governar precisamos usar o tripé, pessoas, processos, tecnologia. Ela também diz, esses políticos do Rio Grande do Norte não querem outra coisa a não ser a manutenção de seus mandatos. Quais os principais obstáculos para ser vencido para o nosso não chegar ao mercado chinês? Pedro Adilson pergunta, mas eu acho que você já simplificou. Eu fiz uma pergunta e você fez um apanhado geral, mas o que me interessa também é como começou esse desenho, essa configuração de se pensar e se operacionalizar a exportação de melão para a China. Foi uma ideia nascida em Brasília ou no campo? Então, a gente hoje, boa parte da fruta brasileira, não só o melão, 85% da fruta brasileira vai para a Europa. E por que isso? Primeiro porque as exigências fitossanitárias da Europa são baixas com relação a outros países. Questão de risco de você levar uma praga quando você exporta uma fruta fresca, certo? É bom aqui dar uma explicaçãozinha, um parênteses, para que o nosso ouvinte entenda. Quando você manda uma fruta fresca, sem ser processada para um país, existe um risco de uma praga que esteja nessa fruta ir com esse melão, com essa fruta, e levar essa praga para o país que não tem. A grosso modo, é mais ou menos o contrário do que aconteceu com quem morava lá em Wuhan e saiu de lá com o vírus para arrumar o vírus para o mundo inteiro. É mais ou menos isso que pode acontecer quando você manda uma fruta. Então, tem que ter um processo chamado análise de risco de praga para saber quais são as pragas que aquela fruta tem e quais são as medidas mitigatórias que vão ser tomadas para evitar que essa fruta leve essa praga. Como a principal praga das moscas, de um modo geral, é uma mosca chamada Ceratis captata, ou mosca do Mediterrâneo, e, portanto, ela não é do Brasil, ela veio para o Brasil porque o Brasil bobeou, não tomou conta das suas fronteiras, e essa mosca entrou do Mediterrâneo para cá, a Europa não pode dizer, opa, peraí, não mande sua fruta para mim que você tem essa mosca, porque, na verdade, eles é que mandaram para nós. Então, eles não podem criar esse obstáculo. Então, a nossa fruta vai para lá. E o melão não é exceção, 90% do melão brasileiro vai para a Europa. Mas nós já estamos sobreabastecendo, já estamos sobreofertando esse mercado. Nós tínhamos que partir para novos mercados. Começamos com o Oriente Médio, estamos com os Estados Unidos, que tem uma sobretaxa do nosso melão muito alta, quase 30%. Então, sobrou o Oriente Médio. E em estudos, a gente viu que a China é o maior consumidor de melão do mundo. Eles produzem lá 400 mil hectares de melão no verão. O Brasil produz 20 para o Brasil inteiro e para exportação. Luiz, me diga como a China consegue uma produção tão exponencial, tendo uma área agricultável tão michuruca. Talvez hoje em torno de 6, 7, 8% do território chinês seja agricultável. É muita geleira. Deserto. Tem de tudo. Pouco espaço, tem muito chinês, né? E tem pouco espaço agricultável. Não, isso é uma verdade, mas como está o território chinês é gigantesco, por menor que seja o percentual, ele dá, em termos absolutos, uma quantidade grande. E vamos lembrar que a China não é um grande produtor de soja, de milho, de algodão, como o nosso de cana-de-açúcar. Então, realmente, o pouco da área que eles têm, uma boa parte é direcionada à fruticultura. A China é o maior produtor de frutas do mundo.
Então, 400 mil hectares para o território chinês, ainda que seja pouca área agricultável, não é nada. Agora, se comparado com nós, que a gente se deu uma ideia, dos 20 mil hectares que a gente planta, 10 mil hectares vai para a Europa, 10 mil consumem no Brasil. Então, o Brasil consome 10 mil hectares de melão por ano. A China consome 400 mil. Quer dizer, é uma diferença gigantesca, 40 vezes mais do que a gente consome aqui no Brasil. E com base nesse dado é que a gente achou que a gente poderia explorar esse mercado. E foram 7 anos de luta em Brasília, no Ministério da Agricultura, que a gente conseguiu, então, finalmente, finalizar essas medidas mitigatórias, e agora o mercado está aberto para a gente. Mais pergunta. Robson Carvalho aqui. Na verdade, é um comentário. Esse aí entende muito o que fala. Ivana Linhares. Ivana, se eu não estou enganado, ela é agrônoma, né? A Ivana trabalhou com a gente muito tempo. Um abraço, Ivana. Conheço há uma par de tempo e conheço demais. O mercado europeu está completamente estagnado, uma observação dela. Fábio Salviano, diante dos custos logísticos, é possível o melão de Mossoró competir com outros países no mercado chinês? Outra observação aqui, outra pergunta. Kennedy Souza, o que se espera da safra 2020-2021? Há expectativa de uma safra maior ou menor que as anteriores, levando em consideração a pandemia? Tá, bom. 3 perguntas aí, vamos lá. Vamos lá, falando um pouco primeiro, acho que a China, ela não tem nenhum país habilitado a mandar melão para ela. Ela compra um pouco de um país chamado Mianmar, que fica lá próximo dela, mas ela não tem hoje nenhum país habilitado a mandar melão para lá. Mianmar é muito pequeno, tem área agricultável. Não, muito pequeno, muito pequeno. E nós hoje somos uma região que é conhecida mundialmente como produtor de melão. A gente tem um know-how, nós temos esse conhecimento muito grande que nos credencia, sim. Se você perguntar qual é a vantagem que nós temos de chegar na China, a China, assim como a Europa, está no hemisfério norte. Então, a nossa janela de exportação é no inverno deles. O melão é uma fruta que você pode produzir só no calor. E quando você tem frio, não produz, é quando a gente tem condição de, estando no hemisfério sul, abastecê-los. Então, quem pode concorrer com a gente são os países que estão no hemisfério sul. E se você pegar essa região, nós temos países africanos que hoje não têm a menor condição. Se o Brasil é complicado, que dirá um país africano? Verdade. Em termos de logística, de toda infraestrutura e tudo mais. Então, quem pode concorrer com a gente seria a Austrália, né, que está mais ao sul, que está um pouco mais próximo da China, mais próximo, mas que também não é, assim, tem suas limitações de água, de terra, uma série de coisas. Então, óbvio que o nosso melão vai chegar caro, e não vai ser para todos os chineses comer. Mas nós estamos falando de um país que tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Se a gente, dentro daquele raciocínio que eu tenho feito, que a China... Você está muito adiantado, Luiz, porque até uns 6 meses, eu fazendo as leituras, era 1 bilhão e 350 milhões. Mas em 6 meses, mais 50 milhões de chineses, não tem nada demais, né? Ainda mais nessa pandemia que o pessoal não podia sair, aí é que vai nascer chinês. Né? Então, assim, se a gente pensar que eles comem 400 mil hectares de melão por ano, se a gente atingir apenas 10% desse mercado, vamos esquecer 90%, deixar só 10%, nós estamos falando de 40 mil hectares. A gente planta 20 mil hoje, nós vamos ter que triplicar a nossa área para atender apenas 10%. Então, existe esse potencial. Outra pergunta era sobre a safra 2020-2021, é outra pergunta. No setor de exportação para a Europa, a gente passou aí algum susto, porque a negociação estava muito difícil, dificuldade nessa questão da pandemia, mas agora estão chegando os pedidos. A Espanha não conseguiu produzir uma área completa, como sempre plantaram, por conta da problema de mão de obra e tudo mais. Então, está tendo um pouco de falta nesse momento, os clientes já estão pedindo para a gente adiantar os embarques. Então, assim, aparentemente, principalmente o câmbio está mais favorável esse ano. Então, acho que a gente consegue ter uma boa safra de exportação, não deve reduzir muito com relação ao ano passado, talvez reduza muito pouco. O grande redução, eu sinto, vai ser no mercado interno. No mercado interno, a gente não tem o benefício do câmbio, que é em real, e nós estamos aqui vivendo uma retração econômica enorme. Então, quer queira, quer não, o melão é consumido pelas classes A, B, um pouco da C, D e E não come, é uma fruta cara. Então, assim, não é uma fruta do dia a dia como uma banana, uma laranja, que você está ali, que é mais barato,
então o mercado interno vai ser mais sofrido. Então, deve haver uma pequena redução, em torno de 10% a 15%, mas principalmente com relação ao mercado brasileiro. Luiz, a gente tem muito mais perguntas, mas o nosso tempo está afunilando. Franco Marinho Ramos, abraço a Luiz Roberto, indicação geográfica Mossoró. Luciano Colares, escutar o Luiz sempre é um aprendizado. Maide Rosado de novo. O melão de Luiz Barcelos é diferenciado. Luiz, perguntando rapidinho, porque estamos afunilando. O exemplo de associativismo desse universo do melão, das pessoas que atuam no melão, pode ajudar, como exemplo, como êxito, como case, outros segmentos? Olha, bom, primeiro eu quero mandar um abraço para todos aí os seus ouvintes, a grande maioria amigos, conhecido meu, aí não vale esses elogios, eu quero ver o que os inimigos estão pensando, viu? Aí esse é o que vale. Eu acho que sim, o brasileiro tem maneira de reclamar demais, né? A gente sempre reclama, mas quando você pergunta o que você está fazendo para melhorar, ninguém está fazendo nada. Isso é uma característica muito peculiar da gente, né? E acho que é um pouco por isso que a gente está na situação que está. Eu sempre digo, não adianta a gente xingar político não, porque político não cai de paraquedas no cargo que ele ocupa. A gente que vota neles, né? Nós, cidadãos, que exercemos o nosso direito de voto e colocamos essas pessoas lá. Então, eu acho que assim, essas mobilizações associativas, elas são muito necessárias. E onde tem isso, eu vejo lá em Brasília, por exemplo, o lobby do pessoal da carne, o lobby do pessoal da soja, o lobby do pessoal do nosso setor do agro. Assim, é uma coisa que quando você vê a fruticultura, a gente não é nada lá. Isso sem falar em outras indústrias, linha branca, Anfávia dos automóveis, Febraban dos bancos. Então, assim, quanto mais você consegue se associar, quanto mais você consegue mostrar a sua força, mais você é respeitado. E do lado contrário, quanto menos você consegue demonstrar sua força, mais você vai ficar pelo final da fila mesmo. Então, eu acho que assim, não é coincidência da primeira fruta ser aberta para a China, é o melão, não é à toa. Às vezes a pessoa acha que foi sorte, né? Foi um golpe de sorte, ou que aconteceu um acaso, que Deus olhou para nós e a China resolveu, não, vou abrir lá o melão para o pessoal do Mossoró, tadinho deles. Mas não é, são 7 anos de luta. O Brasília semana sim, semana não. Amanhã eu estou de novo em Brasília. Então muitas vezes a gente deixa de estar na nossa empresa, na nossa fazenda, no dia a dia, para estar cuidando um pouco disso. E muitas vezes não é reconhecido por isso aí. Pelo contrário, ainda às vezes é criticado, é uma ciumeira, dor de cotovelo danada. Então, assim, tem que despertar um pouquinho mais, as pessoas têm que valorizar. Não é porque eu estou fazendo isso, mas eu acho que sim, pode ser um case de sucesso. E quanto mais as pessoas se unirem, mais... Eu digo o seguinte, a gente pode até apanhar, mas não vamos apanhar sozinho, não. Tem que apanhar todo mundo junto. Luiz, a gente está chegando ao final. O tempo está funilando, senão vamos ser cortado aqui. Vamos entrar agora aqui numa secção do Carlos Santos aos vivos, denominado de abobômetro. É a capacidade que nós temos de produzir abobrinha. Você produz melão, então é uma oportunidade de produzir abobrinha comigo. Toda semana eu produzo aqui. Acho difícil você me superar, mas vamos lá. A quem você daria uma banana no Brasil contemporâneo? Rapidinho. Basta uma banana, não precisa mais que uma, não. Não, assim, eu não tenho uma pessoa específica, eu tenho um perfil de pessoa. Aquela pessoa que acha que o agro mata, envenena, desmata, escraviza, é o urbanoide que não conhece nada da nossa realidade e quer falar como especialista. Esse está totalmente por fora, merece uma banana e merece um melãozinho também para ele ver que não é fácil de produzir, não. Se você fosse empregado de Luiz Barcelos, o que faria para não desagradá-lo? O que eu peço para os meus colaboradores, não ser arrogante, não ser prepotente. Quem tem cargo de chefia, quem tem cargo de comando, tem que ser humilde, tem que ouvir, tem que saber escutar as pessoas e tem que fazer um time unido em favor da empresa, vestir a camisa. Então, se quiser me agradar, não trate mal os seus funcionários, não, porque eu não trato e não quero que ninguém trate. Luiz, qual o seu principal defeito como advogado que no mundo empresarial ainda persiste? Vixe, defeito de advogado, se eu fosse falar aqui, nós íamos amanhecer o dia, mas vamos ver aqui. Eu acho que sim, no mundo, assim, defeito a gente ainda tem. Eu acho que, ainda mais assim, eu não arrependo de ter feito o direito, tá? Eu acho que se eu fosse fazer, eu falei de novo. O direito me deu a condição de saber onde eu posso ir, onde eu não posso ir, quais são os meus limites. Mas eu acho que o advogado assim, muitas vezes fica se apegando à bobeira e a vírgula, ponto e vírgula, e acaba deixando passar
um elefante fica cercando uma formiguinha. Eu acho que a gente tem uma visão mais global, eu acho que é mais interessante para todo mundo. Luiz, o Mossoró hoje, uma página muito importante do jornalismo, web jornalismo do Rio Grande do Norte, destaca: impressiona o tamanho da agrícola famosa, presente em 80 municípios do Rio Grande do Norte, sendo que em 40 emprega mais do que a prefeitura local. O rebanho bovino é lindo, a pesquisa científica é de ponta. Entre os produtos mais novos está o espargo, é exportado para quantos países? Mas estamos terminando, vamos correndo aí. Não, então, a gente tem aspargo. O aspargo deu uma seguradinha, deu uma diminuída nele, mas o aspargo é um produto excepcional. A gente ainda não está exportando, mas temos maracujá, temos banana, temos mamão. As nossas frutas hoje, se for somar mesmo, deve chegar em torno de 18 países aí, com certeza. E agora, cada vez mais, querendo atingir outros países também, fora o rebanho, a gente já teve criação de tilápia. Eu acho, aqui nesse nosso Nordeste, aqui no Rio Grande do Norte, como dizia Pedro Vaz de Caminha, se plantando tudo dá. Luiz, o canal Carlos Santos aos Vivos sempre também aproveita a oportunidade que traz o convidado para prestar homenagens. E nós prestamos homenagens hoje às mais de 100 mil vítimas da Covid-19. Esse programa é uma homenagem não só a essas vítimas, mas seus familiares. Porque não é só a morte, é uma dor que muitas vezes não tem fim nunca. Então, o Carlos Santos aos Vivos, na sua 13ª edição, é também um programa para essas pessoas e seus familiares. Luiz, fica à vontade para despedidas. Eu gostaria de conversar muito mais tempo, mas o tempo é ouro e precioso. Pois é, eu quero agradecer, o bate-papo foi muito bacana, você fez perguntas aí boas, inteligentes, nem vi o tempo passar, quando você vê já está dando uma hora aí, o teu público fantástico aí, a maioria das pessoas que os nomes apareceram aqui a gente conhece, também quero prestar essa homenagem. A gente fala em 100 mil, eu costumo dizer, a gente chega a dar 8.500 empregos, e eu sempre falo, esses números não refletem a nossa realidade. 100 mil pessoas que morreram são 100 mil vidas, né? Não é um número, né? Não é um 1000000, são vidas, né? Então, realmente é muito, muito triste isso, e a gente espera que essa pandemia seja controlada com a vacina, que seja o quanto antes. Quero dizer aqui que, mandar um abraço para as pessoas de Mossoró, carinhoso, todo mundo nos recebeu tão bem, e eu acho que é uma paixão que Mossoró faz parte do nosso sangue, da nossa veia. Mossoró é o capital do melão. Queria aqui, o Franco Marinho está lembrando aqui, a Expofruti, teremos agora uma Expofruti, não vai poder ser feita presencialmente, ela vai ser feita remotamente, então esperamos depois divulgar, de tua ajuda para a gente divulgar uma semana técnica aí de formações. Em suma, acho que queria deixar um abraço para todo mundo, dizer que estou à disposição, quando precisar, a gente bate um papo aí com seus eleitores, seus fãs aí, com seus leitores, seus ouvintes. Valeu, Luiz! Aos vivos! Muito obrigado, grande abraço aos a todos, vivos! Hein? Boa semana para todo mundo. Um abraço, muito obrigado. Pessoal, na próxima semana teremos outra edição do Carlos Santos aos Vivos. Conto com vocês. Valeu, Luiz, um abraço. Abraço, internautas. Valeu. Esse programa estará em outras plataformas a partir de amanhã. YouTube, Facebook, Twitter, blog Carlos Santos. Um abraço.